pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de pincéis. Quem está pensando em começar a sua coleção, acho que isso vai te ajudar. Bom, eu vou começar eu separei alguns pincéis de base, de primer, de olhos. Eu vou mostrar para vocês um por um a função deles, do que é feito, no que é bom, no que não é, e eu espero que ajude. Para começar, eu trouxe uma esponjinha. Por quê? A esponjinha, aqui do jeito que vocês estão vendo, ela tá seca. Vocês podem ver que ela é molinha, mas ainda assim é firme. E ela tem este ladinho dela que é retinho, tá vendo? Esse ladinho de cá. Por quê? Esse ladinho flat que a gente fala, ele é um lado que vai ajudar você a passar o pó nas áreas que você quiser, um pó solto, um pó compacto. E o outro lado, que é o da coxinha, é o lado que vai te ajudar a encaixar direitinho para poder passar a sua base, o seu corretivo. A única coisa ruim da esponjinha é que, primeiro, você tem que usar ela molhada, usar ela úmida. Molha bem ela, aperta, umedece bem para poder usar, porque quanto mais seca ela estiver, mais ela vai sugar o seu produto, mais ela vai sugar a sua base. Então, se você vai usar uma base muito líquida, como aquela base fluida, ela com certeza vai sugar praticamente toda a sua base. Então, o ideal é usar com produtos mais cremosos, ou se forem líquidos, uma textura mais densa. O próximo que eu vou mostrar para vocês, aproveitando a deixa da base fluida, é este pincel de base aqui. Este pincel, ele tem um buraquinho no meio, tá vendo? Este buraquinho auxilia você a usar a base que é muito líquida, que é aquelas de conta-gota. Você pinga com conta-gotas a base aqui neste buraquinho e aplica na pele toda. Vai aplicando batidinhos e arrastadinhos. Então ela vai te auxiliar com esse tipo de produto. Essa daqui que eu tenho é da Belize, mas não tem numeração. Mas ela é bem característica, então a maioria das marcas tem esse tipo de pincel. O próximo pincel que eu vou trazer para vocês é um pincel Kabuki de topo reto. É um pincel que eu gosto muito porque ele aplica bem a base e ele esfuma a base. Então ela não vai ficar com aspecto pesado, não vai ficar riscada, porque ele dá um acabamento mais bonito para a base. Ele vai polir a base ao mesmo tempo que ele vai aplicar. Esse aqui é o Kabuki. Ele tem as cerdas bem juntinhas e tem esse corte reto no topo, tá vendo? Por isso que ele chama Kabuki reto. Mas Kabuki é o tipo de pincel, por exemplo, essas cerdas juntinhas aqui que dão essa densidade pro pincel. Esse daqui é da Macrylan, é o M115. É o M115. Eu tenho outros pincéis Kabuki. Outro que eu tenho da Macrylan, a Macrylan é uma ótima marca para você que está começando, porque tem pincéis de muita qualidade e eles são muito mais acessíveis e baratos do que algumas outras marcas. Esse aqui é o Kabuki reto também, só que ele é uma versão menorzinha do cabo. Também é da Macrylan, mas ele não tem numeração. Ele é da coleção Rose Gold da Macrylan. Ele também, só que a diferença desse aqui pro outro é que eu acho que esse aqui é um pouco mais denso do que o outro. O outro, as cerdas dele são mais macias do que esse, mas os dois são maravilhosos também. Este daqui, ele é da Ruby Rose. Ele é o Flat Angled Kabuki F88. Eu não sei se vai mostrar pra vocês, porque reflete bem na luz e a câmera não foca. Ele também é Kabuki, com essas cerdas bem apertadinhas, bem juntinhas. E só que ele tem um corte diferente, tá vendo? Ele tem um corte na diagonal. O corte dele... Mas a função dele é a mesma. Ele vai aplicar o produto e vai polir o produto. Só que ele também encaixa muito bem nesses cantinhos mais estreitos, por causa da pontinha dele. O próximo que eu vou trazer para vocês é o Dual Fiber. O Dual Fiber, por que ele é Dual Fiber? Porque ele tem duas fibras. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho dois tamanhos dele. Eu tenho esse maior, que eu uso para espalhar a base no rosto inteiro.
e tem esse menorzinho. Acho que esse aqui dá pra ver direitinho. Aqui eu tenho uma fibra e aqui eu tenho outra, tá vendo? Então, o que essas duas camadas vão fazer com a base? Elas vão ajudar você a polir melhor a base. Então, com este maior aqui, os dois eu uso no rosto inteiro, tá? Só que com esse eu consigo fazer mais... eu consigo dar mais funcionalidade para esse do que para esse. Esse aqui eu só consigo realmente aplicar base. A diferença dele para os outros pincéis é que ele vai deixar a base mais leve, ele vai polir melhor a base, então ele vai deixar a base mais leve, mais bonita. Se você tá com uma base muito reboco, que você não consegue usar, que a base é muito grossa, pode vir com o Dual Fiber, que você vai ver como vai diminuir o peso da base e a densidade dela. Você vai gostar. Com este aqui, esse pequenininho, eu consigo fazer mais coisas. Eu uso para aplicar base, eu posso usar para aplicar blush cremoso, eu posso usar para aplicar contorno cremoso. Ele tem muito mais funcionalidade, mas ele dá o mesmo efeito do que o grande. Ele vai deixar a base ou o produto mais leve, mais polido, mais uniforme na pele. Ele só vai te exigir um pouquinho mais de trabalho para poder espalhar e esfumar, porque ele é um pouquinho menor. O último de base que eu vou trazer para vocês é o tradicional língua de gato. O língua de gato, este também não tem numeração, mas eu sei que é da Macrylan. O ruim do língua de gato é que você vai usar como? Você vai aplicar o produto na pele e vai arrastar. O problema do língua de gato é que ele sempre vai deixar marca de arrastado na pele. Então eu não indico, eu não gosto do língua de gato para poder passar a base, porque eu sei que deixa riscado, deixa marca de pincel passando, sabe? Então eu prefiro usar ele para aplicar hidratante, você pode usar ele para aplicar o primer. Ele pode assumir outras utilidades, outros atributos que não a utilização para base. Agora, eu vou trazer para vocês alguns de pó. Eu trouxe 3 tipos de pincéis, mas todos com a mesma proposta. Este aqui é da Macrylan, linha Eco. Este aqui, da Macrylan, é o B909, da linha profissional. E este da Ruby Rose, que chama Taper Red Face F25. A diferença deles é o seguinte: estes dois aqui os 3 são gordinhos. Eu já expliquei pra vocês no vídeo de pele, de preparação de pele, que quanto mais gordinho for o pincel, mais leve vai ficar o pó, mais esfumado vai ficar, menos concentrado, então ele vai aplicar menos pó na região. Esses 3 aqui são bem gordinhos, porém, a diferença entre eles é que este aqui tem cerdas naturais e esses 2 aqui tem cerdas sintéticas. Então, este daqui vai deixar um acabamento mais bonito, mais natural no pó. Ele vai espalhar Então, ele vai espalhar e polir melhor do que estes 2 aqui. A próxima categoria que eu vou trazer para vocês vai ser de contorno. Como eu já falei para vocês, no meu dia a dia eu não costumo utilizar contorno líquido, corretivo, contorno cremoso no meu dia a dia, eu só uso a base. Mas quando eu preciso de uma cobertura maior, quando eu preciso usar um corretivo, eu tenho um evento, alguma coisa assim, eu uso este pincel aqui, da Macrylan, o B116, é um kabuki cônico. Ele vai facilitar muito na hora de passar o corretivo, porque ele tem esse formatinho de pincel, tá vendo? De lápis. Então ele vai encaixar direitinho aqui nos cantinhos, onde eu preciso concentrar produto, e ele vai me ajudar bastante a fazer o contorno cremoso. Então ele é uma boa opção e todos eles são muito baratos. Eles estão todos na faixa de 8 a 30 reais. Depende da marca e depende de qual pincel você está procurando.
Normalmente, eu uso só um pozinho, o pozinho amarelinho da Marina Smith. Então, para usar o pó e fazer esse iluminado, e selar aqui embaixo dos olhos, eu uso este pincel, também da Macrylan, W143, que é este daqui, que ele é como se fosse um de esfumar bem gordinho. Então, ele vai concentrar bem o pó na onde eu preciso, que é para não acumular nas olheiras, por exemplo. E como ele é bem fechadinho, ele vai trazer bastante produto para onde eu preciso concentrar. Agora, ainda na parte de contorno, eu trouxe para vocês esse outro pincel, que ele também é bem gordinho, tá vendo? Só que ele é bem pequenininho, para quê? Para fazer o contorno do nariz, por exemplo. Ele facilita bastante porque ele tem a pontinha bem fininha e ele encaixa bem direitinho no ossinho do nariz, é onde a gente precisa fazer o contorno. Ele também pode ser usado para iluminar, só que eu acho que ele deixa muito concentrado, então, mas você pode pegar o iluminador, passar no arquinho do cupido, na ponta do nariz, no topo, aqui na maçã do rosto. Ele vai encaixar bem direitinho. Ainda sobre esse pincel, eu não tenho a numeração dele porque ela já apagou, tá? Mas eu sei que ele é da Macrylan. Para fazer o blush e o contorno, essa parte escura do contorno, eu gosto de fazer com este pincel de blush e contorno também, da Macrylan, linha profissional M908. Eu gosto muito desse pincel porque ele deixa um esfumado bem bonito no contorno. Eu não gosto muito dele para blush, eu não sei porquê, mas eu testei e não gostei muito do efeito dele. Mas para contorno ele fica muito bom e ele também tem as cerdas naturais, assim como aquele primeiro de pó. Então, para contorno eu uso este aqui ou um de pó pequenininho e gordinho, tá vendo? Ele é mais achatadinho e mais gordinho. Ele encaixa muito bem no formato do meu contorno, como eu tenho bastante bochecha, ele encaixa bem e eu consigo esfumar bem, então ele fica um esfumado bem bonito. A diferença dele para os outros, como vocês podem ver, é o tamanho, tá vendo? Ele é bem menor e mais estreitinho do que os outros, então ele funciona bem para contorno também. Para blush, além deste pincel, que tem esse cortezinho na diagonal, eu uso este pincel aqui, que é próprio para blush, que também tem esse cortezinho na diagonal, da Macrylan da linha Rose Gold, que também não tem numeração. Mas esse pra mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor para poder aplicar blush. E eu gosto que ele deixa bem concentradinho o blush na onde eu preciso. Bom, pessoal, esses foram alguns pincéis da minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de cada um. Espero que isso ajude vocês a escolher o de vocês para a coleção de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para me fazer, é só me escrever aqui nos comentários, que eu sempre tô lendo, tô sempre respondendo, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até!